Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a perda do poder, né? Quando a gente põe tudo a perder. Até mais. A gente vai conversar um pouquinho sobre a perda do poder, né? Se isso é possível. E sim, é possível. Quando a gente pensa, né? E muita gente pensa, aliás é o mais comum que se pense, que a bruxaria é uma questão de técnica ou uma questão de conhecimento. Você pensa, não vou poder esquecer, então tudo que eu aprendi eu continuo sabendo. Então eu sei que soprar pó de canela na porta, acender vela cor-de-rosa pro amor, essas coisas funcionam, então eu vou continuar fazendo. Né? Mesmo que eu não esteja sendo tão coerente com as minhas verdades, né? Só que não é assim que acontece, porque a bruxaria ela não é só conhecimento, ela não é só técnica, ela não é só você saber qual é a erva boa para o amor, qual é o cristal que traz sorte para o dinheiro. Não é bem isso, né? Eu, na verdade, já falei sobre isso, né? Tudo isso são linguagens, né, que a gente usa, mas não necessariamente que elas tenham um poder em si. Quando a gente fala na bruxaria, a gente está falando de uma conexão com o espírito. E às vezes as pessoas ficam achando assim, espírito é você incorporar? Ou é você conversar com os espíritos? Não, a gente tem o nosso espírito, né? A nossa fonte primordial, né? Que é ligada ao divino, não é nem ligada fisicamente a nós. A gente tem a ligação com o espírito através da alma. E essa ligação, ela pode se romper por simples falta de coerência, falta de estar ligado aos seus propósitos, enfim. Ela pode se romper. E isso causa a perda do poder, isso causa a perda de tudo. A gente não espera que pessoas que estejam buscando a bruxaria e que, sei lá, sejam iniciadas, que elas percam facilmente o poder delas, porque a gente pensa que houve todo um processo para você conquistar todo esse poder e que você não vai pôr tudo a perder, né? Fazendo uma bobagem, considerando que você passou por um árduo treinamento para você justamente ter essa capacidade, né? Mas isso também acontece. E aí o que a gente fala, né? A gente fala assim, a gente tem, quando a gente fala em cultuar a natureza, muita gente pensa assim, abraçar a árvore, eu vou fazer rituais na lua cheia, na lua nova, então isso eu já estou cumprindo a minha parte com o respeito à natureza. Mas a gente tem a nossa própria natureza, né? A natureza, os nossos ciclos, os nossos ritmos, e muita coisa faz a gente se perder. Né? Quando a gente não tem muita consciência, os fatores do inconsciente, as nossas sombras, elas às vezes fazem a gente cometer erros. Então a avidez, às vezes até a avidez por conhecimento, quer dizer, às vezes a pessoa está tão querendo aprender, está tanto querendo mais poder, mais condições, que ela não percebe que ela tem que sedimentar, os seus processos são por camadas, né? A pessoa vai sedimentando aquilo que aprende, vai pondo em prática, vai assimilando as suas experiências e ela vai tendo a dimensão daquilo e aquilo fica sólido, aquilo vai ficando um cabedal sólido de conhecimento e experiência. As pessoas às vezes não têm essa noção. E aí é muito triste porque uma coisa é você nunca ter tido, outra coisa é você ter tido e ter perdido, né? E às vezes essa perda, ela não é só nessa vida, né? A pessoa leva depois vidas para restaurar, para recuperar. E tem uma coisa que eu acho tão interessante que, assim, aquele filme, aquela série, né, que fizeram sobre Lúcifer, eu acho interessante, para ser meio humor, né? Mas assim, tem algumas coisas que eles pesquisaram que eu achei que foi bem
interessante a forma como eles colocaram, e uma das coisas é o tal do looping infernal, né? O looping infernal você não precisa morrer para estar, né? Esse looping infernal é você ficar nas miudezas do seu mundinho, né? Então é aquela coisa, quando você está buscando competição, você fica sempre se comparando com outras pessoas, quando você está querendo, buscando o seu poder, buscando se desenvolver para se sentir mais poderosa que alguém, mais vencer alguém, alguma coisa assim, você fica se comparando, e aí você não sai daquilo, você está sempre tentando acompanhar o que os outros estão fazendo para ver se você está fazendo igual, está indo mais, coisa, e aí você fica naquilo, e aí você não percebe. Você não percebe que você está só num ciclo vicioso, numa coisa que você vai repetindo padrões, né? Nos relacionamentos isso é muito comum. A pessoa fala assim, não, eu namorei alguém e tive tais vivências com aquela pessoa, não gostei, agora vou arranjar outra pessoa. Daí você arranja, de repente, a pessoa é totalmente diferente, legal, bacana, tudo. Quando você vê o mesmo script, as mesmas situações, você fala assim, gente, como que assim a pessoa não conheceu o outro, como é que eu fui repetir tão igualzinho o mesmo padrão? São esses loopings, né? Você fica as motivações são as mesmas, aqui não adianta agregar conhecimento, né? A gente, quando faz o treinamento, a gente tem um cuidado que, assim, as pessoas têm o conhecimento e às vezes elas falam assim, eu já aprendi tudo, tá? Mas os processos internos não acompanharam o aprendizado, né? A pessoa está aprendendo, ela sabe a parte histórica, a parte das técnicas, a parte dos rituais, para que isso, para que aquilo, não sei o quê, mas os processos internos dela estão ainda num nível muito infantil de competição, de ego, de vaidade, né? E nessa ela só circula pelas mesmas experiências, vê as mesmas coisas, as respostas não vêm, fica aquela coisa, a pessoa fica achando que tem que aprender mais, fazer mais, fica querendo interferir, porque se está competindo e eu não estou sendo mais, de repente fazendo o outro ser menos, faz eu ficar maior, né? Então, assim, existe esse risco, né? Quando a gente trabalha com qualquer situação, e na bruxaria mais ainda, porque tá. E mais ainda, e mais imperceptível, porque a gente está lidando com aspectos sutis do ser humano, né? Mas que esses eventos ocorrem. E a gente tem que lidar. E isso vai deixando a pessoa amarrada, presa nesses loopings, né? Então ela pensa que ela continua, ela vai vivendo e as coisas vão chegando sempre num determinado ponto, aparecem circunstâncias similares, vai, volta, né? Como é que eu saio disso, como é que eu saio disso, como é que eu saio disso, e às vezes tem que ir longe. Dificilmente a pessoa enxerga, tá? Porque ainda mais quando uma pessoa está buscando a bruxaria, que ela está buscando a lucidez, quando ela resolve não enxergar, é um aspecto muito forte nela que está dizendo que não quer enxergar. Então, fica difícil voltar a enxergar. É complicado a coisa. A pessoa ela tem essa vontade de crescer, de se desenvolver, no sentido de expressar coisas melhores, maiores na vida dela, mas ela esbarra em coisas, em pequenezes, né, internas que não deixam ela ir para frente. Não cresce, não anda, né? Então assim, então a gente fala para as pessoas, gente, bruxaria não é só aprendizado, tá? A bruxaria são processos internos. Você tem que estar enxergando as coisas. Aliás,
à medida que você vai se desenvolvendo, cada vez menos você precisa dessas técnicas. Esse aspecto técnico, ele é bem para quem está começando. As pessoas, à medida que elas vão se desenvolvendo, elas vão tendo suas próprias formas de trabalhar. Então, não precisa ficar presa a formulinhas. Né? A gente tem os nossos próprios sistemas. Aqui tem gente querendo participar, vem. É o Silas. E sim, quando a gente fala, e isso tem solução, é uma solução dolorosa, porque tem alguma razão para você estar querendo fugir desses seus processos internos e não tem caminho que não seja passar por isso, né? De esfregar na cara, enxergar os seus processos, né? Então, a bruxaria não tem pular etapa, não tem fazer de conta que já foi, não, as coisas são leis, né? São leis que existem e que as pessoas elas têm que buscar. E isso leva o tempo que levar. Né? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou curar, vou fazer as coisas. Assim, gente, às vezes as coisas têm uma razão de ser, existe um processo para você estar cumprindo e tem que esperar esse processo amadurecer, levar. Quando a gente fala que é uma religião de verdade, a gente está falando, gente, não tem colar, não tem roubar, não tem pular etapa, fingir, essas coisas, você entra nisso, você perde, né? É simples. E tem que reconstruir tudo de novo, sabe? E tendo tido a experiência, né? Enfim, também a gente sempre fala das coisas, né? A gente tem que falar também dos problemas que as pessoas às vezes podem encontrar dentro do nosso caminho, né? Pessoal, eu tô precisando de mais sugestões de pauta, né? Pra gente estar incrementando o canal. Eu tenho intenção de fazer mais vídeos, assim, em vez de um só por semana, mas preciso ter temas pra gente conversar, né? Eu gostaria que vocês interagissem mais, além do nosso likezinho e do compartilhamento, aqueles comentários e as sugestõezinhas, tá bom?